E vamos começar então e vamos ler. Temos estado a estudar a primeira carta a Timóteo, estamos no capítulo 1, e eu queria pedir ao nosso irmão Carlos Simões para dar início, e depois, se um irmão está livre para poder partilhar connosco um pensamento a ver com a passagem que temos estado a estudar, estejam à vontade. E depois temos o irmão Alberto. Primeiro o irmão Alberto, bem? Ok. Põe aqui em cima. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho de glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que de antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça do nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de querer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitaram e fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Amém. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto, e de seguida, se o irmão quiser partilhar connosco algum pensamento, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que vem estudar as Escrituras em comunhão, oração, intercessão, e isso é muito importante. Estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e uma fé não fingida. Você sabia que é mais fácil criticar, condenar, do que ajudar, amar, felicitar? Paulo está trazendo aqui uma advertência a Timóteo para exatamente combater, fazer frente a falsos ensinos que levavam as pessoas a ter uma atitude dissimulada, enganando as pessoas, iludindo as pessoas. Timóteo recebe esta ordem para combater este ensino que contaminava um coração puro, levando as pessoas cada vez mais a ter um modo de vida rebaixado na sua moral, cada vez mais rebaixado nas suas atitudes,
buscando seus interesses próprios. As Escrituras sempre revelam que o coração é o centro dos nossos pensamentos, desejos e, mais ainda, de toda atividade moral e também mental. E isto estava sendo afetado por falsos ensinos, misturado este falso ensino com as verdades da antiga lei de Moisés, ou mesmo com alguns ensinos do Senhor Jesus. Misturando verdade com mentira, levam as pessoas a ter uma vida de ilusão, uma vida de hipocrisia, uma vida falsa, enganada. Um coração puro, este adjetivo puro apresentado aqui, revela que este coração não pode ter mistura de motivos alheios à razão principal, que é o amor. Vimos no último estudo que o mandamento citado aqui no verso 5 de 1 Timóteo não trata da lei do Antigo Testamento, de Moisés, mas sim das revelações que o apóstolo Paulo recebe do Senhor Jesus, lá da glória. Porém, eu quero destacar aqui a palavra fim, fim do mandamento. O fim, no original, telos, tem o seu significado primário como terminou, término, conclusão. Porém, o sentido básico de telos, o fim, é o propósito, o alvo, o objetivo deste mandamento. E o objetivo das revelações do Senhor, lá da glória, trazendo a doutrina para a igreja que está agora debaixo da graça. É realmente revelar o amor. Este amor que é transmitido entre uns com os outros. João 13:35, Jesus disse que conhecereis que sois meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. 1 João, a primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 a verso 9, diz que Deus é amor. Esta é a essência de Deus e nós temos que revelar esta essência num coração puro. O propósito maior da doutrina é cultivar, portanto, o amor, desenvolver este amor. E veja que isso vai ser contrastante com o falso ensino, que a igreja estava correndo sério perigo. Veja o que está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as palavras, sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, delira acerca de questões, contendas de palavras, as quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. E segue o verso 5 de 1 Timóteo 6. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade causa ganho. Aparta-te dos tais. Não é este um quadro da cristandade que estamos assistindo hoje em dia? Quantas igrejas prometendo prosperidade, prometendo ganhos, curas, milagres. E quando isto não acontece de imediato, as pessoas ficam decepcionadas com Deus e se afastam do Senhor. As Escrituras reconhecem que este amor que devemos cultivar no nosso coração, vindo de uma doutrina verdadeira, como sendo um produto da ação de Deus na nossa vida. Romanos 5, verso 3 a 5, podemos destacar este amor, fruto da doutrina. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. A esperança não traz confusão, não traz vergonha, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, Timóteo, ele recebe estas ordens, porque ele percebia o perigo de uma falsa doutrina, ou o pior, misturar a própria doutrina com filosofias, conceitos de homens ou de outras religiões, vai levar as pessoas a uma decepção, a uma desilusão,
a uma vida vazia, sem sentido. O nosso alvo, o nosso objetivo, aprender a verdade da doutrina para produzir, cultivar um amor verdadeiro, genuíno. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é o célebre capítulo do amor. Destacamos o verso 4 e verso 5. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita o mal. Este é o amor verdadeiro de um coração puro que devemos cativar cada vez mais. Ora, criticar, ou a crítica construtiva, só tem direito de fazer aquele que pretende ajudar, amar, a felicitar. E que o Senhor Deus nos ajude cada vez mais, nos capacitando para tal. Amém. Cá estamos nós, pela graça de Deus, na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 5. Antes de eu propriamente falar sobre o capítulo 1 e versículo 5, em primeiro lugar, e antes de tudo, quero enviar daqui saudações para todos os irmãos que nos acompanham em diferido na internet e que vão depois ouvir este estudo através da gravação que está a ser feita. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer aqui uma referência, não é sempre, mas também não é nunca. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer aqui uma referência ao Fábio e à Raquel, que estão no Vietnã. Eles estão em São João da Madeira, ou melhor, são oriundos de São João da Madeira, da Igreja do Centro, e já há bastante tempo que estão no Vietnã. A Raquel ainda há dias me escreveu, há poucos dias, e disse: obrigado por sempre mandar para nós, sem falhar, os estudos que são enviados, as mensagens, etc. Estivemos aí no início de agosto e soube que esteve pelas nossas bandas, São João da Madeira, poucos dias antes, com pena de não nos termos cruzado. Espero que em breve possamos dar aquele abraço. Nós estamos bem e obrigado por nos mencionarem nas orações na igreja em Quinta de Conde. E de facto nós temos orado também por eles e os nossos irmãos também fazem referência a eles. Cumprimentos à família e à igreja, um forte abraço. E portanto está dado o recado do Fábio e da Raquel, para quem eu envio um abraço apertado, cheio do amor de Deus, lá para as terras longínquas do Vietnã, mas que o Senhor cuide de vocês, vos guarde e vos use aí como uma luz no meio das trevas. Eu corro o risco de me esquecer de alguém que certamente me perdoará, mas eu vou destacar alguns que estão espalhados por aí e que também nos acompanham e que nos ouvem. E eu até agradeço que, se eu me esquecer de alguém, vocês depois me digam, que é para eu acrescentar à lista e para não me esquecer. Mas lembrei-me, por exemplo, e de bando daqui saudações para a Filomena, que está na Inglaterra, a Filomena Camacho, também para a Débora, que está na Inglaterra, também para o Pedro e para a Raquel, e para a Isabel, que também estão na Inglaterra. Um grande abraço para os ingleses, portugueses que lá estão, não esquecendo o Miguel e a Karina, que também estão lá. Um abraço para eles. Miguel, ainda há bocadinho estivemos a orar por ti e pela família, e o Senhor certamente proverá. Para a Custódia e para a Cristina, mãe e filha, que estão na Alemanha, e que também há dias me escreveram, agradecendo também as mensagens que lhes são enviadas. Para o Isaac e para a Isabel, que estão na Alemanha, um grande abraço, Isaac. E também para os amigos do Isaac, lá na igreja, que também acompanham e que também têm ouvido estes estudos e estas mensagens. Para o Paulo e para a Patrícia, que estão na Bélgica, um grande abraço. Paulo, temos saudades de ti e da Patrícia, qualquer dia vocês têm que cá vir. Também para o Tiago e a Joana, que estão na Bélgica, e um abraço para eles, assim como para o Patrick e para a Xana, que estão na França. Também para o Daniel e para a Susana, que estão em Santiago de Compostela, ali em Espanha, no norte, lá para o norte de Portugal, mas em Espanha,
em Santiago de Compostela. Um abraço, Daniel e Susana, e que o Senhor vos abençoe e vos use onde estáis. Para o Fábio, e eu esqueci-me de pôr aqui o nome do Emiliano, mas eu queria pôr Emiliano e saiu-me Fábio 2 vezes. Ó Fábio, estás-me a sair a rifa. Um grande abraço para ti, Fábio, para o Emiliano, no Lubango, assim como para o Cristóvão e para a Lélia, que estão em Angola, no sul de Angola, e para o Luís, para o Caleb e para os demais irmãos que estão no bairro do Gameca, em Luanda, também em Angola. Também para o Lucas Pinto, toma atenção, olhos nos olhos, estás-me a ver bem? Um grande abraço para ti, não estás esquecido nas nossas orações, ainda há bocado oramos por ti. Também para a Célia Wanda Esteves, que está na Austrália, um beijinho para ti, também não estás esquecida de nós. E o Eloy está ali com um sorriso, porque sabes que o Eloy tem um carinho especial por ti, mas não só, não é? Está aqui a Wanda e o Nando, como não podia deixar de ser, e os outros irmãos. Para o Alberto Veríssimo, que agora acabamos de ouvir, que está no Brasil, e também para tantos irmãos que estão no Brasil, não esquecendo o Benjamin. Um grande abraço para o irmão Benjamin no Brasil, que também nos acompanha. Mas os irmãos no Brasil que nos acompanham são muitos, e eu agora não podia pôr aqui os nomes de todos que eu conheço, mas destacava estes. Para vários irmãos nos Estados Unidos, para vários irmãos em Moçambique, que também são vários, e para além daqueles que nos conhecem e que nos vão acompanhando, também há aqueles que nós não conhecemos. Nem eles nos conhecem a nós, mas gostam de ouvir os estudos e as mensagens. E quero-vos dizer que é um grande abraço para vocês também. Um abraço cheio do amor de Deus, um abraço especial para eles, pois têm para o Senhor uma importância que não é menor do que aqueles que eu acabei de citar. Eu vou pedir agora ao nosso irmão Pedro Pinho, que está aqui connosco, para vir aqui ter comigo. Anda cá no estande, Pedro, anda cá. Chega aqui, anda cá. Eu sei que ele não quer, mas ele tem que cá vir. Vou pedir ao nosso irmão Pedro Pinho. Ele reúne-se na igreja em São João da Madeira, nas Fontainhas. Chega aqui, Pedro. E ele está temporariamente, por razões de serviço, aqui perto de nós, mais concretamente em Lisboa, e hoje deu-nos a grande alegria de estar connosco aqui no estudo. E eu ia pedir ao Pedro, não te preocupes que eu não te vou fazer mal. O Pedro é assim, se puder, faz de conta que eu nem existo. Não é, Pedro? Sim, é verdade. Mas eu vou pedir ao Pedro para orar por estes irmãos vários, um dos quais até a tua irmã, que está em Inglaterra, a Débora. Um beijinho para a Débora. Podes orar? Está bem. Queremos te agradecer, nosso Pai, por mais uma vez podemos estar aqui, Senhor, reunidos, ouvir a Tua Palavra, aprender mais da Tua Palavra, Senhor, tão livremente, Senhor, podemos estar aqui, Senhor, que responsabilidade é que possamos senti-la, pois tantos outros irmãos, Senhor, alguns certamente daqueles que acabamos de ouvir, Senhor, não têm essa possibilidade ou têm dificuldade em estudar a Tua Palavra por diversas razões, seja por situações de serviço, seja por situações mesmo de alguma perseguição, Senhor. Queremos te pedir por eles, Senhor, que estão espalhados à volta do mundo, Senhor, que os guardes, Senhor, os ajudes, os abençoes, Senhor, que eles possam sentir a Tua forte mão, Senhor, a Tua presença, Senhor, eles possam sentir naqueles momentos que se sentem mais desamparados, que possam sentir que Tu nunca os desamparas, Senhor, e que eles nunca estarão sozinhos, Senhor, pois a Tua forte mão os segura, Senhor, os ampara, Senhor, e não os larga, Senhor. Queremos-te pedir por eles, Senhor, por cada um deles, Senhor, pelas suas famílias, Senhor, tanto as que estão em Portugal, Senhor, como as que estão com eles, Senhor, também os possas guardar e os abençoar em tudo, Senhor. Queremos também, Senhor, pedir por nós, Senhor, todos que estamos aqui, Senhor, que também possas guardar cada um de nós, Senhor, e que os possas abençoar, Senhor, e tudo pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei se vocês aí com a câmara apanharam aqui o Pedro. Porque o Pedro quer ficar tão despercebido que até correu ao risco de sair fora da câmara. Pedro, obrigado. Vai lá.
Obrigado, Pedro. Como tu vês, foi fácil, não foi difícil. Mas era importante também este pormenor. E claro que eu não posso deixar também de fazer referência a alguns irmãos que estão em circunstâncias também aqui em Portugal, mas eles são muitos, não é? Mas eu queria destacar a Filomena, que está em São João da Madeira. Um beijinho para ti, Filomena. Queria destacar também a Dinita, lá na Soalheira. Um beijinho para a Dinita. Queria destacar também o Carlos Cruz e a Ana Teresa Cruz e o Pedro, que estão no Algarve. O Arthur e a Cristina, que também estão no Algarve. E o Samuel e a Mariana, que também estão no Algarve. Um grande abraço para vocês. Vocês estão no nosso coração e nunca estão esquecidos. De maneira que eu para já queria deixar estas notas, correndo o risco de me esquecer de alguns que são muito importantes. Todos somos importantes, não há ninguém que seja mais importante que outro, mas a minha cabeça também é limitada. De qualquer das maneiras, não queria hoje avançar no estudo sem fazer referência a isto. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmãos, eu hoje, na minha intervenção aqui, queria que vocês pensassem um pouco no fingimento de que a Bíblia fala. E sabem que a Bíblia fala muito em fingimento. Têm a noção disso? Nós aqui lemos de uma fé não fingida, porque a fé pode ser fingida, mas há muita coisa fingida na Bíblia. Eu vou-vos só lembrar alguns pequenos casos para vocês se recordarem. Em primeiro lugar, começa logo no princípio, quando Satanás apareceu por meio de uma serpente, que era um animal lindíssimo na época, era a alimária mais linda de todos os animais, e ele fingiu-se de um animal lindo para enganar Adão e Eva no Jardim do Éden. Começa logo aí, fingimento. Depois nós vemos, e nós conhecemos, temos muitos, e não vou correr a Bíblia toda, né, do fingimento, mas vou pegar em alguns marcos. Depois nós temos o Jacó a fingir-se de Esaú, não é? Que triste cenário, ainda há dias tivemos a ouvir uma mensagem sobre isso, mas que triste história é aquela de ele se fingir. Depois temos o fingimento dos gibeonitas, no tempo de Josué, que há dias, quando estudamos o livro de Josué, e que o nosso David, no voo sobre a Bíblia, explicou-o muito bem, eles fingiram-se, sendo um povo de uma terra muito distante, quando eles eram vizinhos dos israelitas, e fingiram-se, com pão bolorento, com roupas gastas, tudo mentira, fingiram-se, e sabemos o que isso trouxe para a nação de Israel. E depois nós temos mais fingimentos na Bíblia. Nós temos muitos fingimentos na Bíblia, mas eu quero chamar a vossa atenção, por exemplo, para o apóstolo Paulo diz nas suas epístolas que alguns pareciam como apóstolos de Cristo, eram falsos. Uma fé fingida é uma falsa fé, e um apóstolo fingido é um falso apóstolo. Já agora um pequeno pormenor. Quantos há nos nossos dias na cristandade que se chamam apóstolos? Fingidos, porque não são genuínos. São falsos apóstolos. E já no tempo do apóstolo João, ele desmascarou-os. Tirou-lhes a máscara do fingimento, quando ele disse que eram falsos apóstolos. E o apóstolo Paulo também fala acerca disso. E que diríamos nós daqueles que querem supostamente dizer que têm dons de curar, fingindo terem dons de curar, que não têm, ou dons para falar línguas, que não têm, tudo fingimento. Nós temos de ter cuidado com os fingimentos. Como eu disse, são muitos os exemplos na Bíblia que nós temos de fingimento, mas há um em particular que eu quero aqui destacar, que vai nos ajudar a perceber bem a nossa passagem, que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, e nos versículos 16 até ao versículo 27, e eu vou passar a ler. Vocês conhecem a história, mas é bom a gente revivar a história. Tempo do rei Salomão, o nosso David ainda agora falou sobre o rei Salomão, e a uma certa altura, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, nós lemos que houve um dia que vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele.
E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava connosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém, esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Agora vejam o dilema do rei, não é? Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada dentro do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Pois é, temos aqui fingimento, certo? E que fingimento é que nós temos aqui? Temos aqui uma mãe fingida, ou seja, temos aqui uma mãe falsa. A mãe que fingiu ser mãe, tomem bem atenção, a mãe que fingiu ser mãe do menino vivo também era mãe, mas não a mãe genuína. E quando nós estamos a falar em fé e fé fingida, estamos a falar em fé e fé não genuína, ou falsa fé. Era uma falsa mãe. A fé que finge ser fé também é fé, mas não fé genuína. É uma falsa fé. E eu, se tivesse tempo, gostaria de desenvolver este pensamento de como é que a falsa fé também é fé, não sendo fé genuína. E eu vou dar uma pequena luz de passagem, mas não vou desenvolver. A minha pergunta é: que fé é a tua fé? A fé de cada um de vocês, que fé é? É fé genuína ou é uma fé fingida? Bem, ambas as mães reclamaram o filho para si, mas uma delas, como nós vimos na história, fingia. Era mãe, mas não a genuína da criança que estava viva. Assim é fé. A grande questão é: como é que se detectou a mãe genuína? Se calhar vai nos ajudar a nós a detectarmos a fé genuína. Como? Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Lemos isto no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 24. É a espada da palavra que detecta a fé genuína e que denuncia a falsa fé. É esta espada. Quando eu me converti, e já lá vai uns anos, acho que já vai para 49 anos, quase 50 anos, estou a fazer o jubileu de crente. Se calhar vou comemorá-lo no céu, não sei. Só Deus é que sabe. Mas não interessa. E esses anos ninguém nos vai tirar. Mesmo na eternidade, se não os fizer aqui, faço-os lá. O que interessa é que já lá vão 49, sensivelmente. E quando eu me converti, a minha preocupação era que a minha família se convertesse. Espero que seja essa a vossa preocupação. E quando eu digo se converterem, isto requer de todos nós um grande cuidado, mesmo com aqueles que vêm aqui ouvir a palavra de Deus aqui à igreja. Esta é uma preocupação que eu tenho que ter permanentemente, é saber se cada um dos que aqui estão tem uma fé genuína. Porque eu sei que é possível haver fé fingida, uma fé que não é fé, uma fé que é uma falsa fé,
uma fé que não salva, portanto. Cuidado, pois. E eu gostava que cada um de vocês pensasse no assunto de duas maneiras. Primeiro, a minha fé é genuína ou não? Segundo, eu tenho a preocupação de saber, junto daqueles que eu conheço, da minha própria família, se eles têm uma fé genuína. Pode ser o meu filho, pode ser a minha filha, pode ser o meu pai, pode ser a minha mãe, pode ser o meu irmão. Que tipo de fé é a fé que eles têm? Eles dizem que têm fé, mas isso para mim não satisfaz. A fé é genuína ou não? Quando eu me converti, como eu disse, eu preocupei-me com os meus, para que eles se convertessem. E lembro-me de um dia ter falado à minha mãe, lá em casa, era na Rifana, ao pé de São João da Madeira, que nós estávamos a viver, e a minha mãe estava a passar a ferro, numa casa que tinha lá um primeiro piso, ela estava lá em cima, num quarto, a passar a ferro, e eu cheguei lá ao pé dela, e comecei-lhe a falar do Senhor Jesus Cristo e da salvação que temos em Cristo. E ela virou-se para mim, como mãe, a sorrir. Eu já contei isto, mas vou contar de novo, porque isto nunca é demais, é segurança para vós. E ela a sorrir, virou-se para mim e disse assim: filho, eu já creio no Senhor Jesus há muito tempo. Eu estava a olhar para ela e estava a ver ali diante de mim uma fé fingida. Ou seja, atenção, não me interpretem mal, a minha mãe era sincera. Porque há dois tipos de entendimento sobre a fé fingida. Uma pessoa pode ser fingida conscientemente, que não era o caso da minha mãe, mas quando se fala em fé fingida pode ser falsa fé. E é neste caso, era uma falsa fé. Como aquela mãe fingida era uma falsa mãe. Ok? E é neste sentido que eu quero chamar a atenção. Aqui há pessoas, como a minha mãe, que dizia que tinha uma fé, já tinha fé, já cria no Senhor Jesus Cristo há muitos anos, e eu sabia que não era verdade, que era mentira. Agora, não porque ela quisesse mentir, não porque ela quisesse enganar, não era porque ela não fosse sincera, era porque ela não estava esclarecida, e nós temos que esclarecer as pessoas. Isto passou-se também comigo um dia nos fuzileiros. Quando um dia, e eu desde a primeira hora marquei a minha posição falando de Cristo a todos os meus camaradas que lá estavam, e depois ao longo da história, nas unidades onde eu passei, fui falando sempre, e há uma vez que eu estava na messe a almoçar, e quando saí da messe, entrei na zona do bar onde se vai tomar café, e estavam lá todos os camaradas, não é? Os que já tinham almoçado, sentados, uns à mesa, outros ao balcão, a tomar café, e alguns picaram-me. E curiosamente ainda me lembro que nesse dia eu à mesa tinha comido tinha almoçado com um indivíduo chamado Espírito Santo. E quando eu ia entrar, o Espírito Santo também vinha comigo, e sentado logo ali numa mesa à entrada do bar estava o capelão. E há um que se virou e disse assim: hoje vamos ter festa, temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, que é o Padre, o Espírito Santo, que era o camarada chamado Espírito Santo, e supostamente o Filho seria eu. E eles quiseram um debate com o Padre, com o capelão. Eu não gosto muito dessas situações, mas também não me furto a elas. E eu virei para o capelão e disse assim: capelão, se tu morreres agora, para onde é que vais? E ele disse: não sei. Cá está um indivíduo com uma mas que fé é dele então? Não sei. E eu virei para eles assim: capelão, eu sei que se morrer agora vou para o céu. Estás a ser presunçoso. E eu virei para eles assim: essa é a tua opinião, mas vamos ver se é verdadeira. Tu sabes tão bem como eu, ou melhor, que na Bíblia está escrito, Jesus Cristo disse: quem crê, quem? Qualquer pessoa, crê só em mim, tem, não é terá, tem, presente, a vida eterna. Sabes bem? Está lá escrito. Ele disse: quem crê, capelão? Eu creio. É presunção dizer que tem a vida eterna? Não foi ele que disse que quem crê tem? Isto é presunção ou é fé, que é aquilo que tu não tens?
E depois eu virei para eles todos, estavam todos a ouvir, né? Eu disse, olha, aquilo que aparentemente é presunção da minha parte, não é presunção, é fé. E aquilo que aparentemente da tua parte, tu estás a querer passar uma mensagem que é, sou muito humilde, isso não é humildade, capelão. Isso é incredulidade. E foi esta a conversa. Mas isto a propósito de a importância de nós mostrarmos às pessoas que falam em fé, até podem ser religiosos, até podem ser sacerdotes, podem ser padres, ministros de religião, e falam em fé e estão perdidos. Têm uma falsa fé, uma fé que não salva, uma fé que os deixa sem saber para onde é que vão. Como a minha mãe não sabia, como aquele sacerdote não sabia, e como tantos, a maioria não sabe. E receio que alguns que vêm aqui ouvir a palavra de Deus também não sabem. Trazei a espada. Vamos aqui à espada. O que é que diz a espada? Quem crê em mim tem. Quem é qualquer pessoa? Crer, simplesmente crer. Não há mais nada. Não tem que fazer nada. Em mim. Não é na religião, não é numa igreja. Tem, presente o indicativo, já agora, não é depois. A vida eterna. Agora, a grande questão é esta. Tu crês ou não crês no que Deus diz? Se tu crês no que Deus diz, podes descansar. E a tua fé é genuína. Agora, se tu não crês no que Deus diz, estás a ir no caminho das intenções de Satanás. Porque desde o princípio, ele anda a dizer ao homem, mas é mesmo Deus que diz isso? Isso é mesmo de Deus? É mesmo a palavra de Deus? A gente pode mesmo confiar nisso? Eu já ando cansado. Desde o Jardim do Éden que eu ando a ouvir isto. Eu ando a ouvir esta dúvida, esta semente de dúvida desde o Jardim do Éden. Claro que eu não estava lá, não é? Mas eu tenho ido ao Jardim do Éden várias vezes aqui. E desde aí para cá tenho percorrido a história. E a Bíblia fala dela. E a intenção é sempre a mesma, desviar os homens da fé. Que fé é tua? É a minha pergunta. Eu espero que vocês não tenham uma fé fingida, uma fé falsa. Eu vou já acabar. A fé também é corpo de doutrina. E há muita gente com corpo de doutrina falso. Quando se fala em fé fingida, corpo de doutrina, o corpo de doutrina é o conjunto de verdades em que nós cremos, e há muitas pessoas a crerem em coisas hoje que não são verdadeiras hoje, mesmo que bíblicas, mesmo podendo dizer, mas está aqui na Bíblia. Pois está, na Bíblia também está para a gente oferecer sacrifícios de animais. Vocês oferecem sacrifícios de animais? Mas está na Bíblia. Não basta estar na Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que manejá-la bem, manejar bem a palavra da verdade. Quem não maneja bem a palavra da verdade vai cair numa fé fingida, falsa, num corpo de doutrina falso. E é a espada da palavra, esta espada, trazei a espada da palavra bem manejada, que traz à luz a verdadeira fé, a fé genuína. Para terminar, mesmo, isto está em 1 Timóteo 5, certo? Espreitem lá o que é que lemos na 2 Timóteo 1,5. Curiosamente. Na segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, curiosamente os dois capítulos 1 e versículo 5, uma na 1 Timóteo e outra na 2 Timóteo. Olha o que é que está ali escrito. Diz Paulo a Timóteo assim, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Ora, Timóteo não tinha uma fé fingida, ok? Certo? Mas não era só Timóteo que não tinha uma fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Loide. A avó também não tinha uma fé fingida. E também na tua mãe Eunice, a mãe também não tinha uma fé fingida. E sabem qual é o perigo e o meu receio? É que nós temos às vezes pais que têm uma fé não fingida, mas a fé dos filhos é uma fé fingida, ou vice-versa. E a responsabilidade que cada um de nós tem para com a família e os amigos e os que vêm à igreja é procurar saber se eles têm uma fé fingida ou não. Eu dou graças a Deus, porque temos aqui uma família de avó, mãe e filho,
todos com uma fé não fingida. Houve uma preocupação constante de cada uma das gerações em garantir que a fé era genuína em cada um deles. Vocês estão a garantir que aqueles que se seguem a vós, que estão próximos de vós, têm uma fé assim genuína? A fé de alguns é uma fé genuína, como eu disse, mas a de alguns filhos já não é genuína. Olha, eu não digo mais nada, que o Senhor nos ajude. Já disse muito, que o Senhor nos ajude. Força. Que o Senhor nos ajude, irmãos, mesmo. E lá está, é a espada que define, é a espada que talha a verdade. Que o Senhor nos ajude a poder perceber, de facto, aquilo que o Senhor nos quer dizer. Eu não vou dar nenhum pensamento, mas simplesmente também agradecer ao Carlos. O Carlos fez hoje algo muito importante, que foi lembrar aqueles irmãos que estão longe, que nos acompanham. Acho que isso daria para nós, num culto de oração, só dedicarmos verdadeiramente ao culto de oração a estes irmãos, e são muitos. Às vezes nós não temos noção de quantos irmãos há de longe que nos acompanham, e é motivo para nós orarmos mesmo por eles. E dar graças ao nosso Deus por estas tecnologias que nos levam a palavra, e lá está, é saber aproveitar para fazer anunciar de facto esta fé não fingida, esta palavra que é a palavra verdadeira, e acima de tudo o Evangelho da Graça, que é o Evangelho que o Senhor verdadeiramente propôs aos seus filhos hoje, que é a Igreja Corpo de Cristo, que fosse anunciado o Evangelho da Reconciliação. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e estes momentos de estudo bíblico é para isto mesmo. Um abraço muito forte àqueles que nos acompanham de longe, e vamos terminar com a oração, vamos ficar de pé e dar graças ao nosso Deus por estes momentos e pedir que seja Ele a conduzir-nos durante o resto da semana. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez, e é a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que define, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que faz passar ali ao microscópio cada detalhe, Senhor. E Tu, Senhor, de facto és maravilhoso, Senhor, e Tu nos deixaste para que nós pudéssemos, Senhor, ser guiados por ela. Para que não fôssemos enganados, Senhor, pois o inimigo das nossas almas, desde o princípio, e nós como vimos ainda hoje, desde o princípio, o propósito dele é fingir ser aquilo que não é. É fingir, muitas das vezes, camuflar a mentira com alguma verdade, Senhor. Mas a Tua palavra, ela define, Senhor, ela é o rigor, Senhor. E nós Te agradecemos mais uma vez pela possibilidade que nós temos, Senhor, como outrora o Teu povo não tinha, mas nós hoje temos a Tua palavra completa, e é de facto estes momentos deveriam ser, Senhor, de facto da nossa parte, Senhor, devíamos saborear, deveríamos poder verdadeiramente, Senhor, apreciar cada momento quando nós lemos e quando nós estudamos, Senhor. Queremos Te agradecer pelos Teus filhos que aqui puseram no seu coração estar esta noite para Te ouvirem. Cuida de cada um, Senhor, e Tu conheces as suas lutas, Senhor, e melhor do que ninguém, Tu podes travá-las por eles, Senhor. Ó Senhor, nós Te deixamos nas Tuas mãos, Senhor, e que Tu possas conduzir cada filho Teu que está aqui, Senhor. Nós ainda há pouco mencionávamos aqueles que estão longe, mas temos uns que estão aqui, hoje, esta noite, aqui, sentados, Senhor, e nós Te agradecemos por cada um em particular, Senhor, Te pedindo que Tu cuides das suas vidas, Senhor, que possas transformar, Senhor, que possas abençoar, Senhor, que possas, acima de tudo, Senhor, fazer-nos mais parecidos com o Teu Filho amado, Senhor. E esse é o propósito, Senhor, e é a Tua vontade. Que nos ajudes, acima de tudo, Senhor, a honrar o Teu nome, Pai. E mais uma vez nós Te agradecemos por estes momentos preciosos que passamos juntos, Te dando graças no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.